A verdadeira história dos templários, guerreiros, banqueiros e hereges. Você já se perguntou por que a igreja mais poderosa da história os perseguiu até o último suspiro? Por que reis tremeram ao ouvir seus nomes? E por que, até hoje, sociedades secretas juram guardar seus segredos? Os cavaleiros templários não eram apenas monges guerreiros, eram banqueiros do Vaticano, arquitetos de fortalezas inexpugnáveis e, talvez, guardiões de algo que jamais deveria ser revelado. Imagine homens que juraram pobreza, mas controlavam o ouro da Europa, que rezavam com bíblias nas mãos, mas eram acusados de adorar ídolos demoníacos, que protegiam peregrinos, mas desapareceram em chamas sob acusações de heresia. O que realmente aconteceu naquela sexta-feira, 13 de outubro de 1307? E por que o mundo moderno ainda sente o eco de sua queda? Fique até o fim, porque a verdade é mais sombria do que os livros contam. Era o ano de 1099. Jerusalém havia caído. O sangue dos muçulmanos e judeus encharcava as pedras do Templo de Salomão. Os cruzados, exaustos e triunfantes, ergueram suas espadas ao céu, mas a vitória logo se transformou em caos. Peregrinos cristãos, vindos de toda a Europa, eram roubados, assassinados e estuprados nos caminhos entre Jafa e o Santo Sepulcro. Foi nesse cenário de fé e ferocidade que, em 1119, 9 cavaleiros franceses liderados por Hugo de Payens se apresentaram ao patriarca de Jerusalém. Seu pedido? Proteger os peregrinos. Sua sede? As ruínas do Templo de Salomão, daí o nome, Pauperis Commilitones Christi Templici Salomonici, os pobres soldados de Cristo e do Templo de Salomão. Visualize. Homens de armadura simples, capas brancas com uma cruz vermelha bordada no peito, montando cavalos cansados, patrulhando estradas poeirentas com lanças em riste. Dormiam no chão, comiam pão duro, juravam castidade, obediência e pobreza. Mas algo neles era diferente. Eles não apenas lutavam, eles organizavam. Criaram postos de descanso, rotas seguras, códigos de conduta. E, silenciosamente, começaram a escavar. Sim, escavar. Sob as ruínas do templo, onde Salomão guardava a Arca da Aliança, os templários cavaram por 9 anos. O que encontraram? Ninguém sabe ao certo. Mas logo após esse período, voltaram à Europa transformados. Não como mendigos, mas como homens com influência, riqueza misteriosa e o apoio do Papa. Em 1129, no Concílio de Troias, a Igreja oficializou a ordem. Bernardo de Claraval, o mais influente teórico da época, escreveu seu manual, De Laude Novi Militiae, em louvor da nova cavalaria. Eles eram santos guerreiros, e o mundo os venerava. Mas aqui está o paralelo com hoje. Assim como os bancos modernos movem o mundo invisivelmente, os templários criaram o primeiro sistema bancário internacional. Peregrinos depositavam ouro em Paris e retiravam em Jerusalém, com uma carta de crédito. Nascia o cheque, nascia o sistema financeiro ocidental. Eles construíram fortalezas que pareciam saídas de contos de fadas, redondas, inexpugnáveis, alinhadas com estrelas. Dominavam rotas marítimas, tinham frotas próprias e até mesmo uma frota secreta que, dizem, escapou antes da queda. Mas quanto mais poderosos se tornavam, mais inimigos faziam. Reis endividados, papas ameaçados, nobres invejosos. E então veio a queda. Naquela sexta-feira fatídica, o rei Filipe, o Belo, o homem mais endividado da Europa, ordenou a prisão de todos os templários da França. Centenas foram arrastados de suas camas, acusados de cuspir na cruz, adorar um ídolo chamado Bafomé, praticar homossexualidade e negar Cristo. Torturados, confessaram. Sob ferro em brasa e suspensão pelos pulsos, até os mais fortes quebraram. Jacques de Molay, grão-mestre, resistiu por anos. Mas em 1314, na Ile de Racité, diante de uma multidão em choque, foi queimado vivo. Suas últimas palavras? Deus sabe quem está errado. Um dia, Papa Clemente e o rei Filipe nos encontrarão no tribunal de Deus. Clemente morreu 1 mês depois, Filipe 6 meses. Coincidência? O povo não achou. A ordem foi dissolvida, seus bens confiscados, mas não todos.
Documentos mostram que, dias antes da prisão, navios templários deixaram os portos da França e Portugal carregados de cofres, relíquias e manuscritos. Para onde foram? Escócia? Suíça? Portugal, onde o rei Diniz I simplesmente os renomeou como Ordem de Cristo, a mesma que financiou as navegações de Vasco da Gama e Colombo. E os segredos? Dizem que os templários tiram mapas de terras além do oceano, séculos antes de Colombo, que guardavam textos gnósticos e conhecimentos proibidos da antiguidade, que influenciaram maçons, Rosa-Cruzes e até os fundadores dos Estados Unidos, cuja bandeira tem 13 listras, como as 13 sextas-feiras 13 que marcaram sua perseguição. Curiosidade: o medo de Sexta-feira 13 nasceu da memória coletiva dessa data. Até hoje, bancos fecham contas, aviões evitam decolar e supersticiosos se trancam em casa. Mas o impacto maior foi estrutural. Com a queda dos Templários, o poder financeiro migrou para famílias como os Médici e o Vaticano perdeu seu braço armado. A Igreja entrou em crise. Surgiram as primeiras vozes de reforma, que culminariam na Reforma Protestante. Eles foram os primeiros sistema dentro do sistema. Controlavam o fluxo de dinheiro, informação e fé. Quando caíram, o mundo medieval desmoronou com eles e o Renascimento começou a nascer das cinzas. Os Templários não morreram, eles se transformaram. Hoje, seus símbolos estão em selos de bancos centrais, em logotipos de empresas de segurança, em rituais maçônicos e até em filmes de Hollywood. Mas mais do que isso, seu legado vive na estrutura invisível que move o mundo, o sistema financeiro global. Pense, assim como eles criaram o primeiro cheque internacional, hoje temos o SWIFT, o Bitcoin, as fintechs. Assim como eles eram acusados de manipular o poder por trás dos tronos, hoje questionamos: quem realmente controla o dinheiro? Os governos ou os bancos? A história dos Templários é um espelho. Mostra como o poder religioso e financeiro, quando se fundem, criam monstros ou salvadores. Mostra como a perseguição nasce do medo, medo do que não se entende, do que não se controla. E mostra como a verdade é sempre mais complexa do que a versão oficial. Jacques de Molay não era santo nem herege, era um homem que liderou uma máquina poderosa demais para seu tempo, e pagou com a vida, mas deixou uma semente. Hoje, quando você usa um cartão de crédito, quando transfere dinheiro entre países, quando confia em um sistema que parece mágico, lembre-se, tudo começou com 9 cavaleiros jurando peregrinos e terminou com um império invisível que nunca foi totalmente destruído. E talvez ainda esteja por aí. Em cofres secretos, em sociedades iniciáticas, em arquivos escondidos do Vaticano, ou simplesmente na estrutura do mundo que habitamos. Se esta história te intrigou, você não está sozinho. Milhões se perguntam: o que os Templários realmente sabiam? Onde foi parar seu tesouro? E o que ainda guardam? Comente abaixo o que você acredita que os Templários esconderam. Se inscreva para não perder os próximos episódios, onde revelaremos os segredos das sociedades secretas que moldaram o mundo moderno. E clique no sininho, porque a próxima história é ainda mais sombria e envolve um manuscrito que a Igreja tentou queimar por 700 anos. Até lá! E lembre-se, a história não é escrita pelos vencedores, é escrita por quem sobreviveu para contá-la.